Terra-mãe. Origens. Rios. Matas. Diversidade. Riquezas. Mistura quente de ritmos, raças e fé. Somos berço e destino, caminho e caminhar, que atraiu milhares e milhões para se juntar aos que aqui já estavam, vindos de todos os lugares, estados e continentes. Hoje somos mais de 8 milhões, espalhados por essa imensidão verde, quente e de recorte geográfico único. Homens e mulheres ávidos por cidadania, que têm no voto a esperança de um futuro melhor e na justiça eleitoral a confiança de que suas escolhas serão respeitadas. Somos esperança, desafio e superação. Há 10 anos, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará foi convocado para um grande desafio: levar o cadastramento biométrico eleitoral a todos os eleitores do Estado. E biometrizar o Pará, estado mais populoso e complexo da Amazônia, não era tarefa fácil. Para isso, foi necessário aprimorar as estratégias e aliar o capital humano ao que existe de mais moderno em tecnologia de informática, comunicação e dados, num grande esforço de gestão e logística. Um trabalho árduo que envolveu centenas de servidores e milhares de colaboradores e parceiros durante todo o período. A primeira fase, iniciada em 2009, foi de desenvolvimento e testes. Nós iniciamos em 2009 no município de Capanema. No início do projeto, o próprio TCE acho que ainda não tinha ainda uma definição muito assim, precisa de qual seria o rumo. E aí ninguém sabia como é que a gente ia fazer 144 municípios, né, que realmente dá muito trabalho, é muito desafiador. Mas o TCE também investiu nisso. O TCE comprou a ideia da biometria e com isso o que é que ele fez? Ele adquiriu um grande número de kits para passar para os tribunais. Já em 2013, na gestão do desembargador Leonardo Tavares, a biometria passou a ser colocada na pauta de prioridades. Em 2 anos, foram revisados 7 municípios e 640 mil eleitores. E o maior desafio foi biometrizar Ananindeua, o segundo município mais populoso do estado. Em Ananindeua foram inauguradas as unidades móveis de atendimento com a ajuda de antenas de telecomunicação via satélite. Esse formato serviu de referência para os próximos passos. Porém, os caminhos da biometria ainda demandariam muito por serem trilhados. Em 2013, sendo convidado pelo desembargador Leonardo para compor o quadro de gestores do tribunal, nós fizemos 7 municípios, acho que foi um primeiro salto que foi dado no cadastramento biométrico. Nesses 7 municípios, eu recordo bastante do município de Ananindeua, porque foi o primeiro município da região metropolitana, o segundo maior município do estado, e foi a oportunidade que nós tivemos de usar os meios de comunicação e explicar para a população o que de fato era aquele cadastramento biométrico. Lembro bem que foi um período muito extenso, o tribunal montou uma estrutura muito diferenciada, inaugurou suas unidades móveis, passou a usar antenas de telecomunicação satelital, e aí trouxe um modelo que acabou se consolidando ao longo dos anos. A partir de 2015, na gestão do desembargador Raimundo Holanda, foram revisados mais de 14 municípios e 700 mil eleitores. Nesse período, o maior desafio foi biometrizar o município de Santarém, no Baixo Amazonas, terceira maior população do estado e complexidade logística apurada. Foi percorrendo o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas que os servidores do TRE Pará consolidaram a sua forma de atender ao público e às particularidades geográficas do estado. Em Santarém, eles inauguraram as ações itinerantes. Da forma mais acolhedora que o paraense pode ser, foram de comunidade em comunidade, às vezes até de casa em casa, para cumprir o dever. E foi assim durante 6 meses, percorrendo rios e igarapés, em ações itinerantes sobre as águas, que eles captaram a biometria do maior eleitorado em zona rural do estado, com mais de 35 mil eleitores. Com o tempo, equipes e equipamentos ganharam volume e consistência. Foram adotadas novas estratégias e as ações itinerantes foram intensificadas.
Mas foi em 2017 que iniciou-se o maior dos desafios: levar o cadastramento biométrico de forma ordinária a todos os municípios do estado. A responsável pela grande campanha foi a então presidente do TRE Pará, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. É muito interessante. Quando eu assumi enquanto presidente, me foi repassado que o planejamento de biometria se limitava para a minha gestão apenas em 4 municípios. Eu entendi que eu ficaria numa situação muito delicada, inclusive para me portar junto aos demais colegas que me antecederam, que treinaram em equipe, que se esforçaram no cumprimento do seu mistério, e me foi colocado: não temos dinheiro. Eu digo, dinheiro não é problema. Nós vamos atrás das parcerias, estamos prestando um serviço à sociedade, e chamo o secretário de Tecnologia da Informação, Dr. Felipe Brito, e lancei o desafio. Desafio que no primeiro momento o secretário me olhou assustado. Eu disse: não, eu quero avançar e quero deixar esse estado com pelo menos 70% biometrizado. Aquilo parecia um grande sonho, mas ele me pediu um dia para levar ao conhecimento da equipe e no dia seguinte retornou que aceitava o desafio. E nós partimos e avançamos com as parcerias. Em apenas 2 anos, a biometria no Pará saltou de 22% para 74% dos eleitores biometrizados, totalizando 61 municípios, incluindo a capital Belém. E a capital, não preciso dizer, estamos aí falando de mais de 1 milhão de eleitores, né? Foi preciso montar uma estrutura diferenciada. O tribunal montou no Galpão 10 da CDP uma grande estrutura para receber esses eleitores, aí com mais de 60 guichês e outros 8 postos espalhados na cidade, inclusive com agendamento pela internet, o que proporcionou um atendimento confortável dentro do horário. Foi na capital do Pará que o TRE atingiu mais um recorde. Em um único dia, atendeu mais de 16 mil eleitores. Já em 2019, o desembargador Roberto Moura assume a presidência do TRE Pará e aprimora todos os processos, conseguindo a grande façanha de biometrizar 60 municípios em menos de um ano, atingindo a meta de 80% do eleitorado revisado em todo o estado. Imprimiu grande velocidade e chegou a municípios distantes e de difícil acesso, como Jacareacanga, São Félix do Xingu, Muaná, São Sebastião da Boa Vista e Portel, no Marajó. Lugares tão remotos que foram necessários painéis de energia solar, pois não havia nenhum tipo de energia elétrica na localidade. Para que este objetivo fosse alcançado, se apostou na valorização de todos os envolvidos. E o próprio presidente esteve de perto, acompanhando os trabalhos em comunidades remotas. Para mim é uma grande satisfação, ainda no início da gestão, concluir o trabalho de biometria dos eleitores do nosso estado. E, diante disso, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que concorreram para esse feito. Os servidores do TRE, os magistrados, os promotores de justiça e, por que não dizer, aos prefeitos e presidentes de câmaras, além do governo do estado, que não mediram esforço para que chegássemos a esses números que bateram em 5,5 milhões de eleitores biometrizados. Só no último pleito, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará firmou parceria com 90 prefeituras e 41 câmaras de vereadores, o que viabilizou o sucesso do cadastramento biométrico nas regiões mais longínquas. Cartórios e zonas eleitorais, prefeitos, vereadores, o povo do Pará, todos atenderam ao chamado do TRE, reconhecendo que o papel desta instituição é essencial para a democracia representativa. Por onde passou, a equipe do TRE não mediu esforços para chegar onde se fazia necessário. E os números nos orgulham ainda mais quando se fala em potencialização de recursos, economia e concentração de esforços. O custo eleitor do Estado, apesar de todas as dificuldades, foi de apenas R$ 4,00 por eleitor, menor média nacional relativa a estados com demandas muito mais simples. O que eu vejo é os servidores hoje, tanto efetivo quanto os requisitados, eles sendo verdadeiros super-homens, super-heróis, que chegam no eleitor,
por mais longe que ele se encontre, que vai naquela comunidade lá no interior, para quê? Para poder fazer a revisão biométrica do eleitor. E é impressionante ver quão dedicado eles são, trabalhando sábado, domingo, feriado, e muito empenhados para se chegar em números assim, impressionantes. 80%, 85% do município sendo biometrizado. Isso são números impressionantes. E às vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar com outros diretores, eu vejo quão eficiente é o estado do Pará na biometria. E foi assim que o TRE Pará atingiu todas as metas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Um grande sucesso. Adiantando 3 anos, o prazo final era para 2022, mas no Pará, graças ao empenho, esforço e dedicação de uma valorosa equipe, em 2019 entrega-se todos os 144 municípios biometrizados, com mais de 5.500.000 eleitores revistos e visitados. O trabalho do TRE Pará nesta última década passa a mensagem de que o cidadão é prioridade e é o direito dele de escolher que está sendo assegurado e legitimado. Diante disso, essa revisão do eleitorado trouxe uma certeza de que aquele número de eleitores realmente corresponde ao correto. E diante disso, fazer um trabalho no sentido de buscar a melhor eleição para o próximo ano. Nas aldeias indígenas, nas áreas de garimpo, no arquipélago do Marajó, comunidades isoladas de agricultores, trabalhadores, eleitores brasileiros, são eles que mostram ao Brasil a característica ímpar do estado do Pará. Esse é o projeto de cadastramento biométrico que chega agora ao final, com 5,5 milhões de eleitores e que traz a mensagem de que todos nessa eleição municipal terão o seu direito assegurado de escolher os seus candidatos. E ainda mais, garantirá a lisura total do processo, uma vez que a partir de agora quem faz a identificação do eleitor não é mais o mesário, mas sim a própria urna eletrônica através de suas digitais. O eleitor pode ter certeza que aquele voto depositado é a vontade dele e que aquele candidato representa a maioria da vontade popular. E que venham os próximos desafios, pois as histórias vividas durante as últimas décadas deixaram aprendizados para uma vida inteira. Não teve um só lugar nessa imensidão de estado que não tenha sido visitado pelos bravos homens e mulheres que deixaram de lado famílias e vidas pessoais para assumir um verdadeiro compromisso de amor e total dedicação à justiça eleitoral brasileira, a Justiça Eleitoral do Estado do Pará.